falar um pouquinho com você sobre o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Esse transtorno que é tão conhecido, tão falado, né, gente, que por vezes também muito generalizado. Hoje em dia, quase que todas as crianças aí acabam ganhando esse diagnóstico, né, gente? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado ao olhar para uma criança e ao dar esse diagnóstico, porque nem todas as crianças têm TDAH, né? Ser espoleta, correr, brincar, isso faz parte da infância. Então a gente precisa ter esse cuidado, certo? Então, gente, o TDAH nada mais é do que o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Existem, gente, 3 subtipos de déficit de atenção, certo? Existe o desatento, existe o hiperativo impulsivo e existe o combinado, que é quando a criança apresenta todos os subtipos junto, certo? Apresenta a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade junto, certo? Então, muitas vezes, as pessoas acabam se confundindo, né? Acham que quando uma criança é muito quietinha, ela não tem TDAH, mas a gente se engana e aí fica um alerta para vocês, pais e responsáveis. Muitas vezes, a criança que é só desatenta, ela tem sim o déficit de atenção, porém ela não tem a hiperatividade e a impulsividade. Mas isso não quer dizer que ela não tenha dificuldades, que ela não sofra com isso. Então sempre fiquem atentos a isso, tá? O déficit de atenção, gente, ele normalmente vai aparecer ali na infância e principalmente na etapa escolar, né? Por quê? Porque é muito difícil de a gente fechar um diagnóstico de TDAH. Por mais que seja muito banalizado e muito generalizado, as pessoas se perdem um pouco, porque é difícil, gente. Porque, por exemplo, uma criança que é ansiosa, ela também vai apresentar esses sintomas de TDAH, né? Uma criança que é bipolar, que também é mais difícil de ter um diagnóstico de bipolaridade, normalmente não tem diagnóstico na infância, sim na adolescência ou já no início da fase adulta, porém existe, acontece algumas vezes, também vai apresentar alguns sintomas de TDAH. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado e um olhar para isso, gente, para que a gente não faça diagnósticos errados. Coisa que é bem importante também de estar falando aqui, gente, é que o TDAH, ele não é algo que foi criado ou que surgiu, por exemplo, pelo uso abusivo aí de tecnologia. Não, gente, o TDAH, ele já existia há muitos e muitos e muitos anos atrás. Para vocês terem noção, assim, existem relatos aí de TDAHs em 1910, em 1900, então assim, é muito antigo, é um transtorno bastante antigo, né, onde as pessoas já apontavam aí esses sintomas desse transtorno, certo? Então assim, a tecnologia, né, as telas que a gente chama, que é o computador, o videogame, o celular, o tablet, eles vão realmente ajudar, vão favorecer aí, a aumentar muitas vezes o sintoma de impulsividade, de agressividade do TDAH. Porém, não é por conta disso que uma criança passa a ter TDAH, certo, gente? Isso na verdade faz com que a criança fique muito mais ansiosa. Por isso que muitas vezes a gente solicita aos pais e aos responsáveis que diminuam as telas, principalmente ali no entardecer, né, que comecem a desacelerar essa criança para que ela consiga ter uma melhor noite de sono, qualidade no sono, né, e que ela possa ficar mais tranquila, menos eufórica e menos acelerada. Quais sintomas do TDAH são desatenção, falta de concentração, impulsividade, agressividade, hiperatividade, certo? Então, assim, se tu reconhece esses sintomas no teu filho, no teu sobrinho, no teu afilhado, enfim, alguma criança próxima a ti, completa todos esses sintomas, tá apresentando algum probleminha na escola, tem problemas de relacionamento, problemas afetivos, por exemplo, com o professor, problema com os coleguinhas, problema com as pessoas, né? O TDAH é uma criança que ele tem alguns probleminhas afetivos, tá? Ele tem dificuldade com a frustração, Por isso, muitas vezes, gente, o TDAH, ele mente. Às vezes os pais não sabem o que fazer. Poxa, meu filho mente. Por que ele mente, gente? Ele mente com mais frequência do que uma criança normal ou do que uma pessoa normal, porque todas as pessoas do mundo, elas têm tendência a mentir, certo? Porém, um TDAH, ele tem uma tendência um pouco maior. Por quê, gente? Porque ele não consegue lidar com a frustração, ele não sabe lidar com o não, ele não gosta de ser xingado, ele não gosta de brigas e discussões com ele. Ele não consegue, ele não sabe lidar com isso. Então, para que ele consiga evitar esse tipo de discussão e de briga, muitas vezes ele acaba mentindo.
Só que ele também se atrapalha um pouco às vezes na mentira, porque muitas vezes, por exemplo, não é nem por culpa dele, mas algumas vezes ele até quer contar a verdade, só que pela falta de atenção que ele tem, ele acaba se atrapalhando ali na hora de contar alguma coisa pro pai ou pra mãe, e ele acaba esquecendo o que ele tinha que falar, e aí ele acaba mentindo pra evitar que ele fale tudo errado, ele já logo mente mesmo, porque ele já tá muito atrapalhado com tudo aquilo, então ele se desorganiza muito fácil com toda essa questão, assim, né, justamente de organização. Então, assim, o TDAH, ele precisa de rotina, ele precisa de organização. Quando a gente vai ajudar uma criança com TDAH a estudar, por exemplo, a gente não pode botar ela num ambiente, gente, cheio de recursos. Por exemplo, vou estudar com meu filho aqui das 2 às 4, tá? Se tu colocar lápis de cor, 2 borrachas, uma tesoura, uma cola, perto dali tiver um celular ou uma TV, tu pode ter certeza que a criança não vai conseguir fazer. Porque é muito estímulo para uma criança com TDAH. Então, o que é importante, gente? É importante tu ter um ambiente limpo. E limpo, um ambiente assim, uma mesa vazia, onde vai ter o caderno, o livro, que a criança vai usar, um lápis, uma borracha e só, gente. E que tu consiga também ajudar essa criança, porque ela precisa de organização, ela precisa de alguém retomando as coisas com ela, porque ela esquece com muita facilidade. Por isso que o TDAH, a gente tem muita dificuldade com regras, e os pais muitas vezes não têm paciência, e tudo bem, gente, tudo bem, porque a gente entende que é difícil. É difícil a gente dar atenção para uma criança 24 horas por dia, isso nem existe. A gente não vai conseguir dar atenção pra uma criança 24 horas. Só que assim, o que é importante, gente? O tempo que tu tirar pra dar atenção pro teu filho, tu fazer isso com qualidade. Por exemplo, eu vou ficar com ele, eu vou brincar com ele 1 hora, que nessa 1 hora, essa 1 hora seja só tua e dele. Não fica no teu celular, não fica olhando pra TV, olha pra ele, presta atenção com ele. Por quê? Porque essa 1 hora, tu vai realmente estar te doando a ele. E ele não vai ficar ansioso, porque ele sabe que tu tá ali prestando atenção nele. A gente entende que não tem como a gente ficar horas e horas e horas dando atenção ou brincando. Óbvio que não dá, gente. Mas é importante no tempo que tu para pra ficar ali, tu fazer isso com qualidade, certo? Então, essas são algumas dicas, assim, que são bem importantes, tá, gente? O ambiente do TDAH tem que ser um ambiente limpo, um ambiente sem muita informação, para que ele consiga se concentrar. É muito importante também que ele tenha rotina, que tu consiga construir uma rotina com ele, uma organização prévia com ele, porque ele vai se desorganizar muito fácil, ele esquece muito fácil. Por isso, então, ele mente muitas vezes por essa questão de acabar tendo que esclarecer as coisas, ele já se confunde, ele já esquece. Então, assim, gente, cuidem, assim, tenham um pouco de paciência. Uma coisa que é muito importante, uma dica muito importante, Dani, meu filho mente muito, acabou que ele é TDAH e ele tá mentindo muito. O que eu faço? Gente, em primeiro lugar, conversa com teu filho. Tenha uma conversa com ele, dá uma atenção pra ele, explica pra ele que mentir não vai levar a nada, que mentir vai fazer ele se prejudicar futuramente, e inclusive agora, né, porque ele vai acabar perdendo coisas, perdendo pessoas perto dele por mentir, tá? E uma coisa que é muito importante é dar o exemplo, né, gente? Quando a gente mente, adultos, eu digo, mentem, e a criança vê isso, ela acaba achando que isso é normal. Então, assim, a gente reflete muito no nosso filho, né? Então, assim, é muito importante que tu tenha coerência naquilo que tu diz. Daqui a pouco, tu não mente, meu filho, mas aí tu vai lá e mente, ele vê, não faz sentido pra ele, entende? Na cabeça dele fica muito confuso. Então, assim, explicar pra ele. Porque acontece, muitas vezes a criança mente por insegurança, porque ela acha que tu vai brigar com ela e ela já vai se frustrar e ela não consegue. O TDAH, ele tem uma questão muito forte com frustração. Então, se tu conseguir explicar pra ele, passar uma certa segurança pra ele, falar pra ele, não, filho, tu mentiu ou tu tá falando a verdade? Se tu mentiu, tudo bem, a gente vai conversar sobre isso, né? Tu vai me explicar por que tu mentiu, o que aconteceu. E aí, aos poucos, gente, essa criança, ela vai entendendo e internalizando que ela não precisa mentir. Que às vezes ela vai esquecer, e tudo bem, porque o pai ou a mãe já estão sabendo disso, né? E aos poucos ela vai criando segurança com vocês. Então, tudo na base da paciência, gente, né? Não tem uma bola de cristal, não tem mágica. A gente tem que ter diálogo com o nosso filho, paciência. E o TDAH, ele é uma criança que tu tem que repetir todos os dias as mesmas coisas, porque ele não capta. Ele não capta, porque muitas vezes quando tu tá falando com ele já não tá prestando atenção. E não é por culpa dele, gente, é um problema, né? Tem um problema relacionado aí
Então, assim, é muito importante que a criança vá num neuro, vá num psicólogo, muitas vezes vai precisar de um acompanhamento com um psicopedagogo, tá? Então, assim, uma equipe multidisciplinar é extremamente importante em casos de TDAH. Não cobrar de um TDAH, uma criança com TDAH, muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tá? Ó, eu quero que tu arrume a tua cama, que tu guarde a louça, que tu guarde os teus brinquedos e que tu faça os teus temas. São 4 coisas. Para um TDAH, gente, é muita coisa. Então, assim, pensa assim, ó, tu precisa que ele faça essas 4 coisas, ok. Só que, assim, pede uma coisa de cada vez, no máximo 2. Assim, ó, fulaninho, eu quero que tu arrume a tua cama e que tu faça os teus temas, ok? Combina isso com ele, organiza ele pra isso. Aí ele vai entender, tá, são 2 coisas. Por quê? Porque o TDAH, ele vai esquecer. E aí, o que acontece? Tu vai acabar batendo nele, brigando com ele, deixando ele de castigo, porque ele esqueceu, na verdade. Não é que ele não fez porque ele é uma criança desobediente, ou não, é porque ele tem uma questão orgânica que não deixa ele lembrar dessas coisas, que faz ele se confundir. Ele fica muito nervoso quando ele é cobrado ou quando ele é exigido de muitas coisas, ele tem muita dificuldade com regras. Então, assim, gente, muita paciência e muito amor. Peça 1 ou 2 atividades, vai combinando, vai fazendo combinações. O TDAH, gente, ele trabalha muito bem com micro recompensas, assim, sabe? Então, assim, não é que tu vai dar um presente pra criança porque ela fez determinada coisa, mas ela é uma criança que ela gosta disso, ela gosta desse tipo de desafio. E ela acaba, porque daí ela sabe que ela acaba se frustrando menos, né? Por exemplo, ó, se tu conseguir hoje fazer as 2 atividades que a gente combinou, eu vou ficar 1 hora contigo jogando o jogo da memória, ou eu vou andar de bicicleta contigo na praça por tanto tempo. Então, assim, são micro, né, recompensas que ajudam a criança a lembrar do que ela precisa fazer e a fazer com que ela faça melhor as coisas que ela precisa. Então, assim, micro recompensas também ajudam muito no processo da criança que tem TDAH. Quanto mais a gente briga, pessoal, com o TDAH, mais inseguro ele fica. Então, cada vez piora essa ansiedade nele e essa frustração. Então, tente brigar o menos possível com teu filho, tente perguntar pra ele por que tu fez isso, o que aconteceu, o que tu tá sentindo. Tenta ajudar ele a entender as emoções dele, por mais difícil que seja, gente. Por isso que é tão importante o acompanhamento psicológico com o neuro, porque muitas vezes, gente, vai precisar sim de uma medicação. E não sintam assim como, poxa, meu filho vai tomar remédio, meu filho é uma criança. Gente, muitas vezes isso vai ajudar muito na qualidade de vida do teu filho. Então, não se sintam, não tenham preconceitos com remédios, sabe? Claro que a gente vai fazer de tudo pra evitar uma medicação, né? Obviamente, a gente vai fazer de tudo pra evitar. Só que em muitos casos não tem como evitar, gente. A criança vai precisar. Então, assim, é muito importante um acompanhamento multi nesse caso, né? Fazer a criança também ter horários, estipular rotina, tudo isso. O TDAH, gente, é uma doença crônica, tá? É uma doença crônica, não tem cura. Até hoje não existe a cura, mas existe o tratamento. Então, com tratamento adequado, com psicoterapia, com rotina, estabelecendo todas as estratégias possíveis ali, tu vai ter uma melhora muito grande no comportamento do teu filho. Pensar cansa, né, gente? Pensar cansa pra gente que é adulto. Imagina pra uma criança e imagina pra uma criança com TDAH. Então, a criança com TDAH, ela quer fazer tudo rápido, né? Muito rápido para que ela acabe logo para ela poder fazer outra coisa. Então, isso também é um sintoma bem considerável aí do TDAH, né? Querer fazer tudo rápido, atropelar tudo para logo acabar, e muitas vezes ele vai acabar fazendo errado, porque vai faltar ele prestar atenção em alguma coisa aí que a prof disse na hora do tema, ou que o pai pediu, porque ele quer fazer logo rápido para terminar logo, né, gente? 70% das pessoas com TDAH, gente, apresentam outras comorbidades. Então, 70% das pessoas que têm TDAH apresentam outros tipos de transtorno, como bipolaridade, TOD, ansiedade, entre outros. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essas foram as dicas de hoje sobre o déficit de atenção com hiperatividade TDAH. Certo? Até o próximo vídeo!